Nós temos que, na sequência desse tema, continuar com aquilo que nos fala Sueto. Ele fala o seguinte: por último, a ciência é aplicável a problemas concretos. Isso quer dizer, não é a problemas imaginários, como é o caso dos conceitos kantianos. Mas nem o conhecimento descritivo, nem o conhecimento explicativo podem explicar problemas concretos sem o uso do demonstrativo. E tal demonstrativo só pode ser usado na medida em que existe uma ligação entre conceitos e dados enquanto individuais. Somente a noção de unidade concreta e inteligível dos dados fornece essa ligação. E, portanto, essa noção é necessária à ciência enquanto aplicada. Então, se eu quero saber o que é renda, eu tenho que saber o que é renda em cada caso. Bom, isso pode me dizer, os que me ouvem, pô, mas isso tu já disse algumas centenas de vezes. Mas isso é dito para fazer uma outra meditação. Se o Supremo Tribunal Federal está convencido de que ele tem que aplicar unicamente conceitos, será que ele pode chegar a esse problema científico? Se ele não tem condições de examinar cada caso completo, para dali propor um conceito fundamentado em cada caso concreto? É isso que se pergunta. E isso está na base estrutural da hermenêutica. E o Supremo diz, não, o caso concreto é lá com o juiz, que pode ser examinado pela segunda instância, mas aqui é conceito. Mas e para formalizar o conceito? Não se precisa do caso individual? Examinar muitos casos individuais para chegar à conformação e à aplicação do conceito? E se eu não tenho conceito, eu tenho condições de estabelecer um paradigma em que está inserido a estruturação que ocorre em cada caso concreto para formar o paradigma? Essa parte formal é necessária e é a soma das partes formais de cada unidade, de cada singularidade, que forma o conceito. O Supremo não pode fazer isso. Então ele está impedido de estabelecer um paradigma concreto. Essa, digamos assim, é a corrente que força o círculo que se fecha. Que se fecha e não admite mais nada. Tu não pode examinar isso, logo tu não pode examinar o caso concreto a singularidade. Logo tu tem que continuar no sistema kantiano. Nós vamos ter que quebrar essa barreira. O Supremo tem que examinar o caso concreto. E a partir de inúmeros casos concretos, ele tem que chegar a uma conclusão, o que objetivamente constitui cada um dos pressupostos constitucionais de incidência. Não, mas os pressupostos constitucionais de incidência é uma questão legal. Não é. Por que não é? Porque esses termos foram retirados do plano social e, como significados que tem lá, foram inseridos no direito tributário. Está escrito lá no Código Tributário Nacional. Foram aqueles conceitos que foram introduzidos na Constituição. E eu tenho que buscar, nesses conceitos, as singularidades que estão contidas dentro desse todo. E o Supremo Tribunal Federal, pela metodologia hermenêutica que ele aplica, ele diz, não posso fazer. Caso concreto é caso concreto. Esse é o grande tema. Voltamos ao que diz aqui o nosso Lonergan, tantas vezes citado. Por último, a ciência aplicável a problemas concretos. Mas nem o conhecimento descritivo, nem o conhecimento explicativo podem aplicar a problemas concretos sem o uso demonstrativo. Essa é uma coisa que tem que ser repetida e tem que ser trazida. A
baila a superfície para chegar a uma situação concreta de inteligibilidade dos dados que esta ligação nos fornece. A ciência só é ciência na medida que ela se justifica em cada uma das situações singulares compreendidas num determinado contexto. Utilizar o conceito exige do intérprete o conhecimento desse objeto, não podendo ter mera noção suficiente para fazer uma exposição intelectiva. Será que o Supremo Tribunal Federal tem uma noção suficiente, tem um conhecimento detalhado dos pressupostos constitucionais de incidência tributária? Até hoje não disse o que é mercadoria, compreendida a partir de um paradigma. Não disse o que é o paradigma de renda. De uma forma indireta, disse o que é o paradigma de receita. Então, dentro dessa situação, desse contexto, ele tem que dizer qual é o paradigma daquilo que pode ser tributado em face da Constituição. Até agora não disse. Indiretamente ele disse, olha, aquilo que é do contribuinte somente limita o poder de tributação. Mas não estabeleceu isso em forma de uma sistemática compreensível e aplicável a todos os casos. O dia que ele fizer isso, ele derruba 80% dos processos que estão em andamento nos tribunais brasileiros. Por que não faz? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Vamos continuar nessa situação. A mera noção suficiente para fazer uma exposição intelectiva não é suficiente para se estabelecer, vamos dizer, cientificamente, o que é cada situação concreta. Para estabelecer a situação concreta, há dois caminhos sucessivos a seguir. A fragmentação, para conhecer as partes em detalhes, compreender a unidade ou a organização das inter-relações sistêmicas e principiológicas do todo. Estamos falando aqui do modelo, mas não de um modelo imaginário, é de um modelo que se articula por via dos seus princípios agentes, que se contrapõem, se articulam dentro de uma realidade que compõe esses dados. Devem ser conhecidas as relações de interconexões reais das partes que formam o sistema. O sistema é alguma coisa viva, articulada, as quais somente serão possíveis ao reconstituir o sistema orgânico das partes que constituem um todo como unidade. Isso, em princípio, quer dizer o seguinte: o sistema, ele articula cada unidade. Qual é o sistema de uma semente de feijão? Ele articula o nascimento de um pé de feijão. Qual é o sistema que articula a casa? Aquela composição de casa, que é uma espécie de projeto, de arquitetura da casa, ele pode estar presente num monte de tábuas que está ali, mais outros ingredientes, que, posto dentro daquela arquitetura, vai formar a casa. Então, é o sistema que diz que eu digo, aqui tem uma casa. Vamos à situação de uma máquina. Eu importo a máquina, entendeu? Ela entra na classificação fiscal de máquinas. Agora, ao invés de importar a máquina, que eventualmente pode ser proibida, eu importo as peças. Todas as peças que compõem a máquina num conjunto. Isso se chama importação em CKD. Lá pela aplicação das leis de importação, exportação e de qualificação dos produtos. Classificação dos produtos. Mas se eu tenho todas as peças de uma máquina que articulam um sistema de funcionamento dessa máquina, eu estou importando peças ou estou importando a máquina? Na medida em que todas as peças estão presentes, o fisco vai dizer, não, tu não está importando peças, está importando a máquina. Por quê? Porque tem um sistema de articulação que faz essas peças compor uma máquina. Sem esse sistema de articulação, sem a presença desse sistema,
Na composição de uma unidade factual, eu não posso definir o que é essa unidade factual. Eu tenho que saber o que está submerso, está contido nesse sistema. Demonstrativo só pode ser usado na medida em que existe uma ligação entre conceitos dados enquanto individuais. Somente a noção da unidade concreta inteligível dos dados fornece essa ligação e, portanto, essa noção é necessária à ciência enquanto aplicada. Repetindo, isso é a formação do sistema. Compreender a unidade ou a organização das inter-relações sistêmicas é principiológicas do todo. Devem ser conhecidas as relações e interconexões reais das partes que formam o sistema, as quais somente serão passíveis de reconstruir o sistema orgânico das partes que constituem o todo comunidade. Essa repetição é para se dizer: sem conhecer o todo e suas partes, e essencialmente a articulação das suas partes sistematicamente posto, não há condições de se definir o que é um caso concreto. Interpretar e aplicar não é nunca uma subsunção individual sobre os conceitos em geral. Aqui nós vamos atacar outro sistema que é comum à nossa hermenêutica. A subsunção do conceito ao caso concreto. É o resultado de haver uma incidência ou não haver uma incidência. E exemplos de pautas gerais são comuns, quer dizer, além dos conceitos em geral, exemplos de pautas gerais são comuns e recorrentes em nossa jurisprudência. Dito de outro modo, no verbete jurisprudencial não está contida a essencialidade ou holding relativa ao que seja uma insignificância jurídica, como era o caso subjúdice. Isso é posto aqui num caso decidido judicialmente. Como diz Heidegger, tomar aquilo que é, por uma presença constante e consistente, considerando em sua generalidade, é resvalar em direção à metafísica. Então, nós temos um verbete jurisprudencial que faz com que haja um conceito, e esse conceito passa a servir de medida para admitir ou não admitir uma incidência tributária. Heidegger refere que é uma presença constante e consistente, considerando em sua generalidade, aliás, uma presença constante e consistente, considerada em sua generalidade, resvalar em direção à metafísica. Por isso, o caráter representativo, metafísico, ao invés de mostrar o ente como ele é, acaba por escondê-lo e anulá-lo, ficando o crime como crime afastado e oblitivado. O que ele quer dizer? O seguinte: se eu tomo um conceito como medida, como uma espécie de fotografia da situação que é criminalizada, e esqueço do detalhamento e do contexto em que ocorreram os fatos, eu não vou punir o crime, eu vou punir alguém em face de uma situação imaginária. Cada ideia é uma unidade e, como tal, explica as coisas sensíveis que dela participam, constituindo desse modo uma multiplicidade unificada. Justamente por isso, o verdadeiro conhecimento consiste em saber unificar a multiplicidade numa visão que reúne a multiplicidade sensorial na unidade da ideia da qual dependem. Isso quer dizer o seguinte: ele quer mostrar aqui exatamente aquilo que vem se falando. A multiplicidade de situações singulares permite efetivamente a constituição de um modelo
em que pode ser aplicado para representar essas singularidades num contexto de ideia que se passa a denominar conceito cerrado, tipo, e que é subsumido, quer dizer, a incidência que está lá se integra na situação que se quer identificar e se diz se ela combina ou não combina. A subsunção, na realidade, se dá à medida em que eu penso numa coisa, e encontro aquela coisa tal qual pensada na singularidade. Quando eu vou aplicar essa mesma situação a uma outra situação em que está envolvida uma outra singularidade, eu tenho que ter a mesma medida. Agora, esta subsunção não pode ser conceitual. Ela tem que ser paradigmática, porque essa situação ela não pode ser modificada no curso da incidência dessa legislação que aplica essa mesma situação a diversos casos singulares. Se eu não tiver um paradigma que se estrutura a partir dos princípios e do modelo concreto, se eu tenho uma situação de subsunção que se modifica no tempo, eu fujo da igualdade. É essa situação porque se luta tanto pela unidade na aplicação das leis. Para ela ser uniforme, paradigmática, ela tem que ter uma estrutura sistêmica igual, única. E para que haja uma igualdade de tratamento jurídico de todas as pessoas vinculadas a uma determinada situação jurídica, ela tem que ser imutável, ela tem que ser previsível e ela tem que ser segura. Bom, vamos continuar. Há que se saber como aplicar simultaneamente essas leis se alguém pretende resolver problemas práticos. Portanto, a descoberta das leis tem de ser acompanhada pela descoberta da correlação entre as leis. Existe, pois, um movimento para a unificação sistemática das leis clássicas e como essa unificação é sugerida pelos problemas concretos. É de se esperar que quando todas as leis forem exatas e totalmente conhecidas, se conhecerá também a unificação sistemática comensurável com um processo do mundo e do seu desdobramento concreto histórico. Nós precisamos, então, antes de mais nada, observar que a pragmática e a semântica têm uma relação mais complementar que a residual. A pragmática não é necessária apenas quando a semântica é insuficiente para determinar o significado do falante, porque a semântica per se é sempre suficiente para isso. Mesmo quando não há divergência entre a interação comunicativa do falante e o significado de suas palavras, isto é, quando a comunicação é transparente, precisamos encontrar meios para determinar que tal divergência não ocorra nesse caso particular, porque é sempre possível que ocorra. Em outras palavras, precisamos sempre realizar uma interpretação pragmática de uma elocução, além da interpretação sistemática. A semântica simplesmente não lida com o significado do falante. Ela tem outros objetivos e pode desempenhá-los completamente, isto é, sem resíduos, desde que sejam devidamente ampliadas, conforme sugerido acima e justificado no que vem a seguir. A pragmática complementa a semântica para lidar com outro componente da comunicação, que não é resíduo e sim tão essencial para ela quanto aos componentes estudados pela semântica. Nós estamos falando aqui do contexto. Se eu fujo do contexto de uma elocução determinada, eu não tenho condições de entender o que me foi comunicado. Então, nesse ponto, o que Dascal quis dizer,
sempre temos que verificar o que nos foi comunicado e se essa comunicação está completa ou se ela não tem que ser revisada. Eu simplesmente tenho um sistema de interpretação que me leva a um determinado forma de definição. Eu sempre tenho que ver se pragmaticamente aquela situação que eu defini não está envolvida num contexto que a modifica. Eu autuo uma determinada pessoa e aplico uma multa de 150%, porque acho que ela simplesmente qualificou o ato que é punido. Pragmaticamente, isso às vezes se modifica muito, porque uns efetivamente praticaram um fato para sonegar, mas nem todos o fizeram. Os que buscaram uma sonegação levam uma multa de 150. Mas se o fato que está envolvido nessa decisão não permitir que eu afirme que a intenção sonegativa estava presente, eu não posso aplicar o 150. Ah, não, mas ele fez isso que todo mundo faz. Mas, nesse caso concreto, não havia intencionalidade, porque ele estava atuando de boa fé. Não, mas a boa fé não quer dizer nada porque é uma situação particular, intencional. Não é isso. A pragmática diz o seguinte, a qualificação tem que ser intencional. Senão ela não pode ser criminalizada ou penalizada nesse sentido. Então, isso quer dizer o seguinte, toda vez que se chega a uma conclusão, essa está coerente, porque ela coube bem exatamente dentro daqueles contextos que normalmente é aplicado. Pragmaticamente, às vezes, isso não é igual. Então, nós temos que ter o cuidado no momento em que estamos aplicando ou estamos trabalhando com um sistema hermenêutico qualificado. Eles não são todos brancos. Há diferenciação. Não só leva a situar um acontecimento em seu contexto, mas também incita a perceber que este o modifica e explica de outra maneira. É o que está se falando. Um tal pensamento torna-se inevitavelmente um pensamento do complexo, pois não basta escrever todas as coisas ou acontecimentos em um quadro ou uma perspectiva. Trata-se de procurar sempre as relações entre cada fenômeno e seu contexto, e as relações de reciprocidade todo partes, como uma modificação total repercute sobre as partes. Pascal já formulara a necessidade de ligação, que hoje é o caso de introduzir em nosso ensino, a começar pelo primário, sendo todas as coisas causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, mediatas e imediatas, e todas elas mantidas por um elo natural insensível, que interliga as mais distantes e as mais diferentes. Considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, assim como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes. Então, todo caso é um caso, e esses casos terão que ser resolvidos dentro daquela situação de um problema que não é simples. Sempre tem envolvimento de complexidades que têm que ser superadas.